pedir para que os nossos irmãos abram suas Bíblias em Atos, capítulo 9, no versículo 17, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Atos, no capítulo 9, no versículo 17. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim o texto, no versículo 17: Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos devem estar imaginando porque esse versículo 17 e por que de Paulo. Vou dar uma explicação. Nós sabemos que na história dos Atos dos Apóstolos, traduzido na ação dos apóstolos antes discípulos de Jesus, Atos é de que? Atos, ação. Eles começaram a trabalhar depois da descida do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo sobre os discípulos. Então eles passaram a ser chamados de apóstolos de Cristo. Eles começaram a trabalhar. Em outras traduções deve ser ação dos discípulos de Jesus, ou as Atos dos Apóstolos. E nós sabemos que os discípulos começaram a formar várias igrejas, começaram a pregar, a transformar a vida. E na história se levanta Saulo. Quem? Um homem letrado, um homem sábio, um homem que era da descendência gentílica, criado por judeus e cidadão romano. Ele tinha esse privilégio. É que nem nossos jogadores de hoje em dia, são brasileiros, estão lá fora, se naturaliza para espanhol e depois vai para outro país, se naturaliza em outro país. Quer dizer que eles podem participar das culturas, do futebol e de outras coisas. E ele se tornou o quê? Um homem caçador de pessoas. Um homem que matava, destruía, não importasse quem. Se na casa tinha criança, se tinha bebê, ele matava, porque eram chamados os tais seguidores de Cristo, seguidores de Jesus. E ele ali matava um homem sábio. Ora, ele sendo sábio, ele falava que matava em nome de Deus. Ele destruía em nome de Deus. Mas o que acontece na vida dele? É um reverso. Jesus Cristo, já na glória, aparece a ele e joga aquele homem por terra. E aquele homem ali já passa a ter o quê? Uma mudança na sua vida. Antes, ora, um assassino, um caçador, um destruidor de famílias,
um matador de crianças, um homem que se julgava estar certo perante ao Senhor, caiu por terra. Um homem que se julgava ser aquele que estava fazendo tudo em nome de Deus, estava ele na terra. E Jesus Cristo fez o quê? Transformou aquele homem, mudou a sua natureza de assassino para recuperador de almas. E nós sabemos que ele ficou cego, e Jesus fala com Ananias para ir até naquele local. E Ananias reluta aí, mas Senhor, o Senhor bem sabe que este homem, ele gosta de caçar os seus, ele gosta... Não, vá lá, porque aquele é precioso para mim. E quando Ananias chega, olha aquele homem, ele é um novo homem perante o Senhor. Bom, mas o que tem a ver a história de Saulo com a minha vida? Muita coisa. Porque a pessoa, quando vai para a casa de Deus, a pessoa, quando abre o seu coração para Jesus, ele tem uma mudança na sua vida. A sua personalidade muda, o seu caráter muda, o seu modo de ser muda, o seu modo de falar muda, o seu modo de ver o mundo também muda. Mas muda como? Nós sofremos uma mutação, uma transformação através de Deus. Porque a mudança em Deus, a mudança que vem de Deus, a mudança de Deus. Por que Deus? Porque somente Deus, ele pode transformar o homem. Através de quem? De Jesus. Ele faz fazer o homem acreditar que ele, orando a um ser poderoso, ele pode ganhar bênção. Que ele, colocando a sua vida na mão do Senhor, ele pode ganhar vitória. Aí eu pergunto para você: você quer mudar? Você quer ter uma mudança na sua vida? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o quê? Aceitar essa mudança. Paulo, quando ele caiu por terra, ele fez o quê? Ele aceitou o desígnio que Deus deixou para ele. Como ele fala, antes eu caçava, agora eu sou aquele caçado. Antes um homem que julgava, agora está sendo julgado. Por quê? Deus mudou a vida daquele homem. E nós vemos pessoas aí na rua, nós vemos pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas, que quando abrem o seu coração para Jesus, há uma mudança. Há uma mudança na vida daquela pessoa, como houve em cada um de nós. Há alguns que Deus muda radicalmente, há outros que Deus vai trabalhando no seu modo de ser, para que aquela pessoa, quando olhar para você, poxa, mas fulano era assim, fulano bebia e hoje ele não bebe mais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a mudar a sua vida devagarinho, ele vai trabalhando, ele vai quebrando todas as barreiras que existem dentro do seu coração. Mas também tem o segundo ponto. Você tem que ter o quê? Força de vontade. Por que força de vontade? Porque é a nossa força física, o nosso consciente tem que aceitar o primeiro passo. Você entra no segundo passo. Ah, mas eu quero que Jesus Cristo me mude, mas eu também tenho que fazer por querer. Deixar o Espírito começar a lutar com as vontades. Quantas pessoas às vezes estão na casa de Deus
Eles estão indo muito bem, mas de repente ele tem uma queda. Ele cai. Por quê? Ele está indo muito bem, mas a fé dele não é aquela fé vincada. Ele não aceita. Ele não tem força de vontade para chegar. Hoje tem algum culto da igreja. Hoje eu vou lá na igreja. Não importando aonde que esteja. Irmão, está vindo para a igreja? Ah, não, irmão, não vou não. Ah, mas chega aí, fulano, ó, tem uma festa em tal lugar. Ah, eu vou. Ah, você. Quer dizer, força de vontade para estar na casa de Deus, ninguém tem. Mas força de vontade para ir para balada, todo mundo tem. Para bagunça, todo mundo tem. Mas para você, vamos ali na igreja, orar. Ah, não, tá bom, pera, daqui a pouquinho tá lá, passa aqui. Ah, fulano, não vou não. Por quê? O inimigo, ele tira essa força de você, ele vai te guiando aos pouquinhos. E o terceiro passo é você aceitar, abrir mão das coisas que você faz. Antes, a pessoa fumava, eu vou abrir mão do cigarro. Antes a pessoa bebia, eu vou abrir mão da bebida. Antes era um cara que era um cara que passava mulher, não, ele era um cara pegador. Ele vai abrir mão dessa natureza dele. Porque a pior natureza é o pecado. O pecado que existe dentro de nós, ele que faz nos errar. Ele que nos faz nos sentir culpa. Se você começar a combater ele vai se afastar de você. Aí tem um cara, o segundo, diz assim, eu tirei esse texto do livro: a mudança vem do Espírito de Deus, mas também vem do ser humano. Se o ser humano quiser mudar, ele muda. Não existe, mas aquele fulano ali, ele é ruim, ele é uma pessoa má. Ele não é uma pessoa má. Mas se você conviver com uma pessoa boa, o seu consciente, o seu caráter vai ser de uma pessoa boa. Não importando se ele é evangélico ou não. Uma criança que é criada dentro de um lar, aonde que o pai e a mãe xingam palavrão, ele vai ser uma criança desbocada. E quando ele começa a conviver com pessoas que são educadas, o que acontece com a criança? Ela passa a ter uma mudança, ela passa a começar a ter um caráter, e ela passa a criticar, às vezes, os seus próprios familiares. Poxa, pai, não fala palavrão, não fala palavrão tão feio. Poxa, às vezes você conversa com uma criança, a criança fala um monte de palavrão. Você conhece com um adulto, se 99%, 10% é coisa boa, o restante é tudo o quê? O ser humano, ele pode mudar. E quando ele vai para a casa de Deus também, ele recebe a mudança que vem do Espírito. Aí diz assim, o primeiro, mudar para melhor. Por que mudar para melhor? Porque quando você quer mudar, a sua tendência é o quê? Crescer. Você começa a mudar para melhor. Você começa a ganhar coisas. Você começa a ter um pensamento diferente. E a mesma coisa quando nós estamos com Deus. O nosso pensamento é o quê? De ir para o céu. De receber as virtudes de Deus sobre a nossa vida. A prosperidade espiritual no nosso coração. O segundo, o Espírito de Deus, ele pode mudar você, mas tem que vir aceitar. Aí nós vamos entrar o quê? Na natureza humana. Nós vamos entrar falando o homem. O homem, ele muda fisicamente. Não, o homem não muda. Muda sim. O homem muda fisicamente. Ele nasce, cresce, começa a balbuciar palavras, vai começando a formar palavras, vai formando seu vocabulário, ele vai crescendo, ele começa a ganhar estrutura corpórea, ele começa a criar pensamento, ele começa a ter tendência do que é o certo, do que é o errado. O homem muda fisicamente, mas nós conhecemos um homem que não muda. Deus, ele é um Deus imutável.
Jesus Cristo, Ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje e será eternamente. Ele não muda. Deus, Ele não muda a sua palavra. Se você pede ao Senhor que você dê uma bênção para você, se você busca a bênção do Senhor, tenha certeza de que a sua bênção ela não vai mudar. E se mudar, vai ser para melhor. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele dá as bênçãos conforme nós pedimos. Ele jamais vai voltar atrás. Ele fez o que? Ele destruiu uma cidade com água e falou que nunca mais ia destruir. Mas o homem, ele está mudando a natureza. Ele muda a sua natureza. Ele está mudando a natureza, o meio ambiente. Jesus Cristo, Ele não faz isso. E diz assim, um texto: quando achamos que já chegamos e paramos de avançar, por que nós paramos de avançar? Quando achamos que nós já chegamos e paramos de avançar, por quê? Achamos que já estamos mudando. Não, nós temos que mudar mais ainda. Nós temos que ter a certeza, olha, eu tenho muita coisa para mudar ainda. Tenho muita coisa. Você tem muita coisa para mudar. Mas Jesus, Ele não muda. O homem ainda tem muito para mudar. Alguns para pior, outros para melhor. Eu espero que seja para melhor, porque nós estamos na casa de Deus. Deus pode mudar o seu jeito de ser e o seu destino. Você acredita que Deus pode mudar o seu modo de ser, o seu destino? Deus, Ele tem o jeito dele. A pessoa está ali para morrer e a pessoa vai para a casa de Deus e ali aquela pessoa começa a mudar o jeito dela e muda o destino. E às vezes a pessoa chega na casa do Senhor e fala: olha, eu era para mim estar morto, era para estar morto hoje, mas o Senhor mudou o meu destino e o Senhor pode mudar o seu destino. Basta somente que você queira. Basta somente que você deixe essa mudança aflorar na sua vida, vir de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora. Deixar o brilho de Deus sair de dentro de você para que o mundo possa ver. E para terminar, diz assim: a mudança que vem da parte de Deus. A mudança que vem da parte de Deus. Essa mudança é uma mudança boa. Uma mudança que pode transformar a sua vida, que pode fazer você ser um homem abençoado, ser uma mulher abençoada, ser uma mulher próspera espiritualmente e materialmente. Às vezes as pessoas falam: mas eu vou na igreja e eles só falam só em bênção, prosperidade material. Não. Deus, Ele abençoa você espiritualmente. E os dois andam juntos, lado a lado. Porque se você for abençoado espiritualmente, o inimigo, ele não tem como entrar na sua vida. Não tem como você perder dinheiro, não tem como você ficar doente, não tem como o seu carro ter problema. Vai ter problema assim, porque é natural, mas não é normal. Às vezes as pessoas querem fazer uma coisa, chega ali na frente e dá errado. Aí vai fazer outra coisa ali na frente e dá errado. Chega outras vezes, vai botar um prego, você dá uma martelada no seu dedo. Você passa na rua, vem um carro passa em cima do seu pé. Isso não é normal. Não é normal. É uma coisa estranha, obscura. E quando você começa a orar ao Senhor, quando você começa a buscar o Senhor, e quando você começa a falar com Deus, fazer a vontade de Deus, você começa a ver a mudança na sua vida, irmão. Você começa a ver a mudança de Deus dentro do seu lar. Sabe por quê? Porque o brilho de Deus está entrando na sua vida. O brilho de Deus está entrando na sua casa. Tem um texto que eu anotei aqui, diz assim, que até o sacerdócio muda. Sacerdócio muda, por quê? Tem que haver uma troca, tem que haver uma mudança, tem que haver uma nova revitalização. Às vezes aquele irmão está tão cansado de trabalhar, aquele irmão está tão cansado de fazer a obra do Senhor, que Deus vai levantar outro para poder auxiliar. E aí que é uma mudança de pensamento, uma mudança de pessoas, de pensamento, de caráter.
A igreja também muda, o templo também muda. Quando começa a crescer, o que o irmão faz? Nós temos que alugar um outro local maior, porque Deus está mandando o povo para ser abençoado. Quer dizer, a igreja também muda, o sacerdócio também muda. Daqui a algum tempo, aí estão crescendo, as crianças estão se formando, os novos pastores estão vindo novas mentes. Então aquela mente que já está, vamos dizer assim, já cansada, já não está mais aguentando, bota outro no lugar. Por quê? Para poder ter uma energia melhor, ter um novo pensamento. Então às vezes a pessoa fala, não, o homem não muda. Muda, o homem muda, e Deus não muda, a sua bênção não muda. O diabo, ele tenta tirar a sua bênção, o inimigo tenta tirar a sua bênção, mas a sua bênção não muda de mão. Ela fica ali, pronto para você receber. Muitas vezes você sabe, o seu pai, o senhor muda, pega a sua bênção e dá para outro. Não, não é Deus de mercadoria. Jesus não é Deus de troca. A sua bênção está ali, pronto para você receber. Basta somente você querer, que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te transformar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha